Boa tarde, meus amigos e alunos do professor Fabrício. Meu nome é Rafael, sou aluno do professor Fabrício no primeiro colegial do Colégio Dom Bosco e vim aqui a convite dele falar sobre um assunto incrível que aconteceu, um acontecimento que aconteceu hoje na Igreja Católica, que foi a canonização de dois novos santos, São Carlo Acutis e São Pier Giorgio Frassati. Vou dar uma breve introdução, uma breve aula, sem nada muito aprofundado, apenas a base que se deve saber sobre ambos os santos e sobre o que é ser santo. Mas antes de comentar e discutir sobre as novas canonizações que tivemos hoje, devemos discutir o que é ser santo segundo a doutrina da Igreja Católica. Abaixo eu coloquei exemplos de santos canonizados, como São Pio X, São João Maria Vianney, São João Bosco, São Patrício, que está na última fileira de verde, São João Maria Grignon de Montfort, entre outros. Segundo a doutrina da Igreja Católica, ser santo não é ser adorado no lugar de Deus, não é substituir o lugar de Deus e nem ser Deus, como muitos pensam. O santo e a santidade é alguém que trilhou nessa vida terrena os ensinamentos e as virtudes de Deus e que após a sua morte foram reconhecidos como pessoas virtuosas, pessoas que estão no céu ao lado de Deus Pai, ao lado de Deus Filho e ao lado de Deus Espírito Santo, sendo pessoas dignas de respeito, veneração e que rogam pelos seus irmãos, que somos nós, do céu, aqui na terra. Então, segundo a doutrina, ser santo e a santidade não é nada relacionado a assumir e substituir o lugar de Deus, e sim a pessoas que temos a certeza que estão no reino dos céus e que são irmãos de caminhada. E como temos a certeza que eles estão no reino dos céus, segundo a igreja? Através de milagres. Milagres que não são eles que realizam, mas sim Deus que realiza milagres. Nenhum santo realiza milagres em si, mas sim Deus, por mediação e rogando por esses santos. Como ilustrado nessa imagem, onde Deus assume o centro do templo, o centro do reino dos céus, aonde os santos em suas voltas podem ser cardeais, clérigos, presbíteros ou pessoas leigas, são veneradas e respeitadas, pois procuraram em sua vida ser semelhantes a Cristo. Ser semelhantes a Cristo e sempre se dedicarem aos ensinamentos de Cristo. Por isso são chamados de santos, pois todos os habitantes do reino de Deus, do reino dos céus, são santos, não há pecadores no reino dos céus. E são chamados assim, pois derivam da bondade de Deus. Se propuseram nessa vida a se dedicar inteiramente aos próximos, à caridade e a Deus. Por isso, esse nome. Agora, discutiremos sobre as etapas do processo de canonização de um indivíduo e de todo o processo e de todos os títulos recebidos. Primeiro a ser discutido é o título de servo de Deus. Quando o processo de beatificação e canonização de um santo é aberta, normalmente costuma-se abrir a investigação 10 anos após a sua morte, para evitar que fãs, que o público interfira no processo de canonização. Então, quando o processo de investigação da pessoa, do indivíduo, o processo de canonização é aberto, ele recebe o título de servo de Deus.
O título de venerável é dado a algum falecido, algum tempo depois que se inicia o seu processo de canonização, é aberto o seu processo de canonização e é comprovado, é investigado e já é consolidado alguma virtude em sua vida, algo que faz dele uma pessoa virtuosa. Por exemplo, é comprovado que ele era uma pessoa que se dedicava aos pobres, que se dedicava à igreja, que se dedicava a cuidar dos outros. Então, com isso, é dado o título de venerável, responsável por alguma ação e por alguma virtude comprovada na vida desse servo de Deus. Agora, após o título de venerável, o próximo é o de beato, aonde o Papa promulga e dá o título de beato ao indivíduo por interceder algum milagre divino. Lembrando, não é a pessoa que realiza o milagre, nenhum santo realiza milagre em si, mas sim Deus por instrumento dessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa, pode ser no Brasil, roga a Carlo Acutis para que ele possa interceder, ajudar na cura de um fiel, de sua mãe, por exemplo. Aí, caso seja comprovado que realmente houve um milagre, aí o Papa promulga e lhe dá o título de beato. E o título de santo, a canonização, a conclusão do processo de canonização é a confirmação do segundo milagre divino por intermédio do santo. Agora, após essa introdução sobre o tema da santidade, iremos falar sobre o primeiro santo canonizado neste domingo, que é São Pier Giorgio Frassati. Pierre nasceu em 1901 em Turim, na Itália, e morreu em 1925, vivendo apenas 24 anos de vida. Ele foi criado e nasceu em uma família rica na região de Turim, dona de indústrias. Desde cedo, sempre foi uma pessoa muito humilde e desapegada aos bens materiais e toda a fortuna que sua família lhe proporcionava. Houve um relato onde fala que na festa da padroeira de sua cidade tinham-se o costume de lançar rosas. E quando Pierre estava na festa, ele pegou o botão de ouro de sua prima e lançou com toda a humildade e simbolizando o desapego que tinha aos bens materiais. Era reconhecido por ser um esportista nato, gostava de praticar esportes e um de seus esportes favoritos era a escalada em montanhas nevascas, aonde ele efetuou uma de suas frases, no latim que significa verso alto, rumo ao alto, onde ele tratava a sua espiritualidade e o caminho à santidade como uma escalada ao reino dos céus. Agora, o segundo e último santo que iremos abordar é São Carlo Acutis. Carlo nasceu em Londres, no Reino Unido, no ano de 1991 e faleceu aos 15 anos em 2006, na cidade de Monza, na Itália. Carlo ele foi vítima de uma leucemia aguda e acabou falecendo apenas aos 15 anos de vida. E uma de suas frases mais marcantes demonstra o seu amor a Maria, onde antes de morrer ele fala: Maria é a única mulher da minha vida. Um importante fator de Carlo Acutis foi a sua inteligência e a sua genialidade, aonde ele é conhecido como o santo de calça jeans,
não apenas por usar roupas comuns na sociedade do século XXI, mas em usar a tecnologia e os meios tecnológicos para evangelizar as pessoas. Ele havia criado um site que explicava e relatava os milagres eucarísticos relatados que já aconteceram no mundo, como por exemplo o milagre de Bolsena, que motivou a data de Corpus Christi. Ele explicava às pessoas em seus artigos sobre o que era a Eucaristia, o que eram os sacramentos, evangelizando e propagando as ideias de Deus sobre a Eucaristia e sobre a Igreja e sobre os mais pobres com o seu site. E a partir desses dois novos santos que temos, o que podemos tirar de ensinamento e conclusão? Podemos tirar que Deus, Ele nos motiva, assim como motivou Pierre e Carlos, Ele motiva a atuarmos com o intuito de evangelizar, segundo os meios que temos às nossas disposições. Pierre nasceu numa família rica, mas nunca foi apegado ao dinheiro. Mas ele sempre ajudou o próximo com aquilo que tinha, com o dinheiro. Carlos sempre amou a Cristo e a Maria. Era uma pessoa muito inteligente em relação à informática e sempre ajudou pessoas a se tornarem católicas e cristãs com a internet. Então, podemos tirar como conclusão que Deus nos dá os nossos meios necessários para atuarmos rumo à santidade. Essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e que o professor Fabrício continue dando essas aulas boas que ele sempre dá. Muito obrigado.